Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma lição, sexta-feira meu povo, tem como tema Muro Sagrado. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, como eu estava dizendo, sexta-feira tem como tema Muro Sagrado. Durante essa semana nós olhamos para os 7 primeiros capítulos do livro de Levítico, vendo uma relação direta entre o que é apresentado lá e algumas outras representações lá do Novo Testamento. Nós vimos que a relação sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que João Batista chama Jesus, está totalmente relacionada com os sacrifícios apresentados lá em Levítico. Nós vimos que Deus não gosta de sangue, mas ele precisava apresentar para os israelitas que o Cordeiro viria se sacrificar para que eles pudessem ser salvos, apresentando de uma forma didática para eles qual é a consequência direta do pecado, que é a morte. E a morte de quem? A morte de Deus para pagar os preços pelos erros que eles cometeram. E nessa sexta-feira eu trouxe para vocês alguns textos de Ellen White, de vários livros. E o primeiro livro que eu quero ler para vocês aqui é Caminho a Cristo, lá na página 13. E aqui Ellen White escreve o seguinte, ó. Esse enorme sacrifício não foi feito para despertar no coração do Pai o amor pelo ser humano, nem para fazer com que ele se dispusesse a salvá-lo. Não, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O Pai nos ama, não por causa da grande propiciação, mas proveu a propiciação porque nos ama. Então vou parar aqui para conversar um pouquinho sobre esse assunto, já que Ellen White destaca. Aqui é um ponto importante. Os deuses pagãos, eles adoravam, eles aceitavam aquilo lá para serem adorados como uma forma de retribuição. Então, as pessoas adoravam aqueles deuses pagãos de uma forma de barganha. Então, vamos sacrificar alguém, porque desta forma o Deus pagão vai ser agradado. Ellen White destaca, não foi por isso. Deus não sacrificou para que ele fosse, não é porque ele é masoquista, não é porque ele quer receber sacrifícios, não. Deus nos ama e porque ele nos ama, ele fez o que fez. Porque ele nos ama, ele morreu na cruz para salvar eu e você. Então era uma consequência direta do amor de Deus e não de algo que a humanidade fez para convencer Deus a amá-lo. Então aqui é um ponto importante para nós colocarmos. Um outro texto que eu leio para vocês é do Profetas e Rei, da página 399 e na página 400. E aqui Ellen White destaca o seguinte, ó. Quando Adão e seus filhos começaram a oferecer os sacrifícios cerimoniais ordenados por Deus, como um tipo da vinda do Redentor, Satanás reconheceu neles um símbolo da comunhão entre terra e céu. Durante os longos séculos que se têm seguido, seu constante esforço tem sido interceptar essa comunhão. Ele tem procurado incansavelmente retratar a Deus de forma distorcida e interpretar com falsidade os ritos que apontam para o Salvador. E tem sido bem sucedido com a grande maioria da família humana. Enquanto Deus deseja ensinar aos seres humanos de que seu próprio amor vem do dom que os reconcilia com ele, o arqui-inimigo da humanidade tem procurado representar a Deus como alguém que tem prazer na destruição deles. Assim, os sacrifícios e ordenanças designados pelo céu para que revelem o divino amor têm sido pervertidos, servindo como meio pelo qual os pecadores têm em vão esperado aplacar, com donativos e boas obras, a ira de um Deus ofendido. Aqui é aquilo que nós conversamos no começo da semana. Satanás, ele sabe a história, ele consegue. Satanás sabe a Bíblia melhor que nós. Isso é fato. Tiago vai dizer que os demônios conhecem a Deus, creem e tremem perante o nome de Deus. Ou seja, eles conhecem muito, eles sabem as coisas. Só que aqui é um ponto importante. Satanás, sabendo disso, ele começou a querer distorcer a verdade bíblica, porque é isso que Satanás faz. Foi isso que ele fez no céu, foi isso que ele fez lá no Éden com Adão e Eva. Ele distorceu a verdade para que Eva caísse em pecado e dessa forma conduzisse Adão ao pecado, para que a humanidade estivesse caída. Então, a intenção de Satanás é sempre distorcer, e ele tem feito isso ao longo dos tempos para tirar a imagem de Deus de amor, para tentar colocar uma imagem de Deus tirano, que é aquilo que ele falou lá no céu que Deus havia feito, que Deus é tirano, que Deus gosta de sangue, que Deus coloca preceitos que são impossíveis de ser alcançados. Esse é o argumento de Satanás, e ele faz tudo para provar esse argumento. Então, aqui é um ponto que nós não podemos cair nessa artimanha. Nós não podemos começar a acreditar que Deus é um Deus que não se importa conosco, que Deus não nos ama, que Deus não faz isso. Não. Deus fez tudo. Deus entregou a vida dele na cruz para que você pudesse ser salvo. Você pecador, você que não merece, eu que não mereço,
mas por amor ao próprio nome dele. Ele morreu na cruz por nós. Então, nós precisamos realmente observar isso, olhar para isso e falarmos: não tem condições. Não, esse Deus não é um Deus tirano, esse Deus é um Deus de amor, esse Deus é um Deus de misericórdia. E aqui um outro texto dela que eu quero ler para vocês, é também do livro Patriarcas e Profetas, mas lá na página 309. E aqui diz o seguinte, ó: ao serem criados, Adão e Eva tinham conhecimento da lei de Deus, estavam familiarizados com suas exigências e seus princípios estavam escritos no coração do casal. Quando o ser humano caiu em transgressão, a lei não foi mudada, mas foi estabelecido um plano que remediasse a situação, trazendo novamente o homem ao caminho da obediência. Foi feita a promessa de um Salvador e foram prescritas ofertas sacrificiais que apontavam para o futuro, para a morte de Cristo, como a grande oferta pelo pecado. Porém, se a lei de Deus nunca tivesse sido transgredida, não teria havido morte, nem haveria necessidade de um Salvador. Consequentemente, não teria havido necessidade de sacrifícios. Então, aqui reforça aquela ideia que eu disse para vocês. O plano de Deus nunca foi que tivesse sacrifícios. Deus não se agrada com o sangue. Mas, devido à situação da queda de Adão e Eva, devido à necessidade de reconciliação, de passar aquele abismo que foi feito entre Deus e a humanidade, foi necessário os sacrifícios para mostrar que o Cordeiro verdadeiro, o Cordeiro certo, o Cordeiro de Deus viria para salvar a humanidade. Então, aqui, lembre-se, é uma forma didática que Deus encontrou. Quando os israelitas, e não só os israelitas, porque os sacrifícios foram feitos ali, começaram já com Adão e Eva, né? Se você olhar lá, depois vai ter Caim e Abel, enfim, já existiam sacrifícios de animais ali. Para quê? Para mostrar para eles a consequência do pecado, para mostrar para eles que o Redentor viria, o Salvador viria. Só que ele vai te destacar um ponto muito importante: se não tivesse caído, Adão e Eva não tivessem caído lá no Éden, o pecado não teria sacrifício, porque o plano de Deus nunca envolveu a morte, porque o salário do pecado é a morte. Se não tivesse pecado, não teria morte. Então aqui é um ponto fundamental que às vezes nós nos esquecemos. O salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Paulo vai dizer que o mundo, ele sofre, ele apresenta dores de parto por causa do pecado. Ou seja, uma consequência direta do pecado não foi só em nós, mas em todas as coisas que estão ao nosso redor. Os animais eram sacrificados por causa da consequência de um erro de Adão e Eva. Então, nós precisamos olhar para isso e falar assim: não, realmente, o plano de Deus nunca foi a morte, mas o plano de Deus sempre foi a salvação. E por causa disso, ele precisou mostrar para a humanidade a consequência da ação deles. Ação direta, demonstrar: ó, tá vendo? Você errou e alguém inocente está tendo que morrer no seu lugar. E no mesmo livro, Patriarcas e Profetas, mas lá na página 311 ela continua complementando essa ideia. Ela diz assim, ó: existem muitos que tentam confundir esses dois sistemas, usando os textos que falam da lei cerimonial para provar que a lei moral foi abolida. Mas isso é perversão das Escrituras. A distinção entre os dois sistemas é ampla e clara. O cerimonial era constituído de símbolos que apontavam para Cristo, para o seu sacrifício e sacerdócio. A lei ritual, com seus sacrifícios e ordenanças, devia ser cumprida pelos hebreus até que o tipo encontrasse o antítipo, na morte de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então cessariam todas as ofertas sacrificiais. Foi essa a lei que Cristo tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então aqui esse ponto também é fundamental de nós observarmos. O que a gente dizer que a lei foi mudada, ele está se referindo à lei sacrificial, à lei cerimonial. Por quê? Hoje é aquilo que nós falamos nessa semana. Nós não sacrificamos mais cordeiros para pedir perdão dos nossos pecados, porque o Cordeiro de Deus já foi sacrificado. Esta lei cerimonial já foi cumprida quando Cristo se cumpriu, quando Cristo morreu. Então, a lei de Deus, os 10 mandamentos, esta lei continua com a plena vigência. Essa lei não teve nenhuma alteração. Agora, a lei que foi apresentada sobre o sacrifício diário, a forma que o cordeiro deveria ser apresentado, ela não tem mais a sua fundamentação, ela não tem mais necessidade de continuar tendo a vigência dela, porque o cordeiro perfeito, o sacrifício de Deus, já foi feito na cruz. Lembra que eu falei para vocês que o Antigo Testamento olhava para o Redentor que viria, e nós olhamos para o Redentor que veio e voltará mais uma vez? Então, como eles olhavam para o futuro,
eles precisavam entender de que forma isso alcançaria o Redentor, de que forma esta ligação aqui, essas ações dele apontariam para o Redentor. Como nós hoje vivemos em uma situação onde o Redentor já veio, nós não precisamos cumprir esta lei de cerimônias que apontava para Cristo, porque eu posso simplesmente olhar para Cristo, eu simplesmente olho para o sacrifício que ele fez. Então, esta lei cerimonial não temos mais necessidade de cumprirmos, mas a lei de Deus, essa lei, ela é imutável, ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Por quê? Os 10 mandamentos apontam o caráter de Deus, apontam para quem Deus é. Tanto que é a única parte da Bíblia que Deus escreveu com o seu próprio dedo, de tão importante que é. Então, nós não podemos confundir lei cerimonial com a lei moral. A lei moral continua com a sua plena vigência. O que Deus disse lá atrás continua vigente hoje, porque a lei moral já existia quando Adão e Eva foram criados. Só que lembre-se, a lei cerimonial foi feita depois da queda de Adão e Eva, ou seja, a lei moral existia no mundo perfeito. Então o plano de Deus é que a lei moral continue vigente e continue vigente por toda a eternidade, porque é um caráter de Deus, é um reflexo do caráter dele. Agora, a lei sacrificial foi feita só após a queda do homem. E como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já veio ao planeta Terra, não existe mais essa necessidade de cumprir a lei cerimonial, mas a lei moral continua em pleno vigor. Então, que nesta semana eu espero que você tenha entendido melhor sobre esses 7 capítulos de Levítico, para você não ter essas confusões mais e para você entender a importância e a relevância de tudo que é apresentado de Cristo no Novo Testamento. Porque desta forma, olhando para o Antigo e olhando para o Novo, nós temos certeza absoluta de quem Deus é, de quem Cristo é, que Ele realmente é o nosso Redentor, é o nosso Salvador e o nosso mantenedor. Então, galerinha, nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, e de estarmos na sua santa presença. Pai, durante essa semana nós estamos um pouquinho mais sobre o livro de Levítico, meu Pai, entendemos um pouquinho mais sobre todos os conceitos que o Senhor quis nos mostrar, nos apresentar, através da lei cerimonial, apontando para Cristo como Redentor, como Salvador, meu Pai. Pai, que o Senhor continue trabalhando em nós, imprimindo na nossa mente, no nosso coração, todos esses conceitos, Pai, para que nunca tenhamos nenhuma dúvida de que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador pessoal, meu Pai. Também que não tenhamos nenhuma dúvida que a lei moral que o Senhor instaurou lá no Éden para Adão e Eva, mas que já existia desde antes disso e continuará existindo após tudo isso, Pai, ela é e continua sendo vigente, meu Pai. Que nós possamos não misturar a lei cerimonial que apontava para Cristo com a lei moral que apresenta o teu caráter, meu Pai. Fique conosco, perdoe os nossos pecados e tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho, você sempre recebe as notificações todas as vezes que os vídeos são postados no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!